Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de jovens. Estamos estudando neste trimestre o seguinte assunto, que aparece aqui na nossa capa: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E hoje estaremos estudando o seguinte assunto: instruções para as mulheres. Nós temos o texto base para isto em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 9, que nos diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Resumo da nossa lição: a mulher deve se vestir com pudor, de modo a agradar a Deus. Os objetivos da lição são os seguintes: explicar qual deve ser a maneira adequada da serva de Deus se vestir, saber qual deve ser a conduta das mulheres na igreja e apresentar as recomendações de Paulo a um jovem pastor a respeito das irmãs. Nós temos nosso texto bíblico em 1 Timóteo 2, 9 ao 15, e estaremos adentrando agora a nossa introdução. Homens e mulheres são igualmente preciosos para Deus, resgatados pelo mesmo preço que foi o sangue de Jesus, derramado por todos nós. Isso não pode ser confundido com igualdade de papéis. Temos importância igual, Os homens e as mulheres são importantes aos olhos de Deus. O Senhor os criou a todos, mas o próprio Deus especificou papéis diferentes para o homem e para a mulher. Homens e mulheres são diferentes da anatomia, a função e posição de cada um na família, na sociedade e na igreja. Claro que um assunto desses pode ser controverso, para o sistema atual, para o mundo atual. Porém, para o bem-estar tanto da sociedade como da família e da igreja, é necessário que haja, sim, o entendimento de qual deve ser o papel de ambas as partes. Primeiro tópico: a maneira de se vestir. Vamos falar um pouco, breve, resumido, sobre a vestimenta. Mais uma vez, repito que é um assunto polêmico para muitas pessoas, não para aqueles cristãos que temem a Deus, porque os cristãos que temem a Deus entendem que o princípio bíblico, os princípios da palavra de Deus devem nortear a sua vida. Mas para aqueles que não têm a Bíblia como a sua regra de fé e prática, para aqueles que não têm as Escrituras Sagradas como norte para a sua vida, claro que é um assunto bem incômodo, bem difícil de se lidar. Porém, o texto bíblico deixa com muita clareza revelado para nós acerca desta parte fundamental do ser humano, que é a questão das suas vestimentas. Depois de tratar do comportamento do homem no culto público, isso a gente vai ver em 1 Timóteo 2, versículo 8, Paulo está dizendo: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Paulo passa a referir-se aos deveres das mulheres cristãs e inicia falando sobre o vestuário adequado, que deveria ser um vestuário honesto, que a serva de Deus, a mulher de Deus, deveria se vestir com pudor e também com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. E isto aqui está aparecendo no versículo de número 9. Talvez algumas pessoas ousem dizer: não, mas é porque a Bíblia está ultrapassada e a cultura atual é totalmente diferente. Meus irmãos, a verdade é que a cultura, ela nunca deve mudar o princípio bíblico daquilo que é correto. Vamos ver por parte. O que nós temos aqui? Honestidade, pudor
que tem a ver com vergonha em exibir o corpo, e modéstia, que tem a ver com se evitar o exagero ou o excesso. Não com tranças ou com ouro. O caso aqui não é exatamente sobre o fato do cabelo da mulher não poder ser feito algum modelo diferente, né? Ou pérolas, ou vestidos preciosos. O que Paulo está orientando aqui para a mulher cristã? Para que a mulher cristã não seja, digamos assim, aquela pessoa que chega, como se dizem hoje, né? Eita, fulana fechou mesmo, tá fechando aí. E evitar o excesso, evitar o exagero, evitar vestir-se ou arrumar-se de modo a atrair a atenção das pessoas para si. Dentro desse ponto, é importante, claro, temos que entender que a mulher precisa se cuidar, precisa se arrumar, sim, mas evitar os excessos, evitar os exageros, né? E quanto à questão da vestimenta, esta recomendação de Paulo, ela está independente de cultura ou época. Por quê? Porque está ligada à descrição. Descrição. E a moderação nas vestes. A palavra pudor, do grego aidos, subentende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atraia atenção para o seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Veja bem, o problema aqui não é a mulher se arrumar e aparecer publicamente como alguém, digamos assim, nossa, a fulana está bonita. Como a mulher está de boa aparência. O problema não é a boa aparência. O problema é quando a mulher se veste de modo a atrair os olhares para o seu corpo. E não somente os olhares naturalmente, mas os olhares de cobiça. O problema é quando a veste desperta, né, na parte masculina, desejos praticamente incontroláveis. Claro que ninguém tem direito de invadir o corpo de ninguém. Entende? Eu não estou com isso querendo dizer, não estou querendo dizer que o homem tem direito de abusar da mulher porque ela está exibindo. Não tem direito. De forma alguma, de maneira alguma. Mas quem estuda acerca do comportamento humano sabe muito bem que o homem é mais atraído pelo visual, pelo que ele vê, enquanto a mulher pelo que ouve. Entende? Então, vestir-se de modo imodesto para despertar desejo impuro nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Os dois ficam errados na mesma balança. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que exponham o corpo de tal maneira que provoque desejo imoral ou concupiscência em alguém. Vejamos o que está escrito, por exemplo, em Gálatas, capítulo de número 5, e versículo de número 13. Observe isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Não é porque eu sou livre que eu tenho o direito de me comportar de qualquer maneira, nem que eu esteja com isso dando lugar para a carne. Vamos ver também Efésios 4, verso 27, é um texto muito conhecido. Efésios 4, 27 vai dizer para a gente o seguinte: não deis lugar ao diabo. Nós temos também Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens,
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, somos salvos pela graça de Deus, porém a graça de Deus, ela recomenda que vivamos de modo agradável ao Senhor, nos importando com o bem do nosso próximo. Eu não posso usar da graça de Deus para viver como eu quero, sem me importar se a minha forma de viver não vai estar prejudicando aí, de certa forma, o meu próximo. Então, dentro desse contexto, a mulher cristã deve vestir-se modestamente, colocando em prática o seu amor cristão por Deus e pelo seu próximo, entendendo que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, que não deve ser produto, colocado como produto de vitrine para provocar desejo sensual em alguém. Bem, a situação de Éfeso. Os efésios apelavam muito para a sensualidade pela exposição do corpo da mulher. O uso de trajes imodestos era o meio de se despertar o desejo sexual masculino, o que acontecia inclusive nos cultos pagãos. Veja de onde vem isso. O ensino de Paulo, aplicável a todos os tempos, visava que as mulheres convertidas em Éfeso abandonassem o padrão da época e adotassem uma nova postura. Veja que já havia esse modo extravagante de se vestir. Já havia esse modo irreverente de se vestir, e Paulo está dirigindo-se às mulheres cristãs, dizendo para elas que a mulher que serve a Deus veste-se diferente. Isso se aplicava também para o abandono de costumes extravagantes daqueles dias, como, por exemplo, o uso de tranças, ouro ou pérolas e vestidos luxuosos, só para ostentar poder. Entende? Só para ostentar, mostrar que aqui eu sou a mais bem vestida, que eu uso a melhor roupa. Isto não é condizente, não é compatível com os princípios do reino de Deus, onde o que prevalece é a humildade e o amor para com o nosso próximo. A mulher cristã deveria adotar um estilo simples e discreto de se vestir e dedicar-se às boas obras. Terceiro tópico, ou subtópico, a proteção do corpo. O comportamento das mulheres cristãs deve contrastar com o modelo mundano. O corpo da mulher deve ser adequadamente coberto para não despertar desejos sexuais impróprios, nos homens. Convém lembrar, contudo, que a mesma Bíblia que reprova o mau comportamento da mulher na exposição sensual do seu corpo, condena o pecado do homem. Condena o pecado do homem que, pelos olhos, se dá a cobiça. Jesus vai dizer em Mateus 5,28 que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela. Ou seja, o homem não tem direito, porque o ponto mais sensível dele é a visão, ele não tem direito de usar a sua visão para prestar atenção numa mulher ou nas mulheres e cobiçá-las. Não tem direito. 1 João 2,16 é falar sobre a necessidade do cristão estar atento. Só pegar o texto aqui para a gente conferir direitinho. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quer dizer, o cristão não deve se entregar a essas coisas. São três partes aqui. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essas três coisas o cristão tem que estar atento, vigiar para não ceder para elas, senão ele perde completamente a condição, a capacidade de amar a Deus e de servi-lo como se deve. De nada vale um culpar o outro. Seja o homem cobiçoso, culpando a mulher por expor seu corpo,
seja a mulher vestida sem a devida decência, culpando o homem por seu olhar cobiçoso. Deus não tem o culpado por inocente, seja ele o homem, seja ela a mulher. O que é necessário se fazer é consertar-se. A mulher que anda exibindo seu corpo, consertar-se, começar a vestir-se adequadamente, e o homem que anda se entregando aí aos desejos luxuriosos da cobiça, né, libertar-se, buscar a Deus para abandonar essa prática, porque ele está transgredindo a palavra de Deus. Não é bom para a vida espiritual dele. Romanos 14, verso 12 é claro ao dizer: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quarto subtópico, desde o Éden. Há quem ignore o ensino sobre a necessidade de vestir-se bem, cobrindo adequadamente o corpo, como se isso fosse uma exigência de homens. Isso é coisa de homens, isso é doutrina de homem, a Bíblia não fala sobre isso. Mas é necessário a gente observar, já no início da Bíblia, em Gênesis, que no Éden, após a queda, Adão e Eva, que antes estavam nus, antes da entrada do pecado no mundo, antes de eles transgredirem, antes de eles perderem a glória de Deus, estavam ali despidos, nus, né? Vestidos, claro, com a glória do Senhor. Quando eles caem, eles se apressam para tentar cobrir a sua nudez, porque agora eles perceberam que estavam nus. E eles cozeram ali folhas de figueira, né, fazendo ali aventais para eles. Só que o próprio Deus, quando aparece ali, quando chega naquele local, vê que aquilo não era suficiente. Então o próprio Deus preparou para eles roupas decentes, túnicas de peles. E além de serem mais duradouras, tinham uma cobertura melhor do corpo, além de estar também apontando para o que aconteceria no Calvário para justificar o homem diante de Deus. Bem diferente aí das vestes precárias que estavam usando, feitas segundo o que eles pensavam que estava certo. A mulher que decide servir a Deus precisa atentar com humildade para esse valioso ensino. Seu comportamento e vestuário devem ser santos, evitando roupas extravagantes, luxuosas, roupas decotadas que chamam atenção, né, para algumas partes do seu corpo, são sensíveis, transparentes, né, vestes curtas, que não dizer curtíssimas, ou muito coladas ao corpo, que deixa o corpo muito visível, com todos os seus detalhes e contornos. Entende? Nesse último caso, os homens também estão incluídos. Entende? Falamos aqui acerca das mulheres não vestirem apertadinhas, né, com vestes que definem muito bem o corpo. Isso não é só para elas, para o homem também. Os homens devem vestir-se de modo prudente, de modo a glorificar a Deus e não desonrá-lo, né, com seu próprio corpo. Então, nós iremos aqui adentrar ao nosso segundo tópico, que nos fala o seguinte: a conduta das mulheres na igreja. Aqui nós mudamos o assunto, deixamos de lado aqui a questão das vestes, falamos muito resumido acerca disso, né? Mas o pouquinho que falamos já é suficiente. Agora vamos à questão da conduta das mulheres na igreja. A mulher pode ou não pode falar na igreja? Primeiro subtópico, aprender em silêncio. Está escrito em 1 Timóteo 2, verso 11 ao 15. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por que Paulo foi tão contundente ao tratar do comportamento da mulher? São várias opiniões a respeito desse assunto. O mais provável é que estivesse havendo ali algum excesso na igreja de Éfeso, já que havia mulheres recém-convertidas lá do paganismo. Por isso foi preciso tratar do assunto de maneira
enfática. Particularmente, eu não creio de que havia aqui uma proibição de que a mulher não podia falar, de hipótese alguma, nas reuniões. Eu creio que o sentido do texto não é isso. Não é proibir, impedir. Olha, só os homens falam aqui, as mulheres fiquem caladinhas. Não. Segundo subtópico, a mulher no cristianismo. Antes de vermos um caráter repressivo na conduta paulina, precisamos considerar que, tanto na cultura grega como na judaica, a mulher enfrentava várias restrições, inclusive para estudar. O cristianismo trouxe uma verdadeira revolução quanto à oportunidade de a mulher aprender e não o contrário. Entende? Eu quero até repetir para você entender direitinho. O cristianismo, quando Jesus chega, ele não chega reprimindo as mulheres, colocando elas para os cantos das paredes ali, colocando a mão na boca delas para elas não falarem. Não foi isso que aconteceu. O cristianismo chega numa época em que as mulheres enfrentavam sérias restrições, mas nós encontramos na Bíblia mulheres discípulas, mulheres andando com Jesus, mulheres servindo ao mestre até com seus bens. Nós encontramos na Bíblia até mulheres servindo de mensageiras. Na ressurreição, Jesus não falou para um dos discípulos dizendo, vai lá e anuncie para meus irmãos. Falou para as mulheres. As mulheres que foram lá e tiveram a honra, o privilégio, inclusive, de se lançar aos seus pés, foi quem recebeu a missão de voltar e dizer para os discípulos que estavam ali amedrontados, escondidos, diga para os meus irmãos. Então, as primeiras a primeira missão, pode-se dizer assim, ordenada por Jesus, primeira missionária, mulher. Então, o cristianismo trouxe uma verdadeira revolução quanto à oportunidade de a mulher aprender e não o contrário. É possível, portanto, que a instrução de Paulo estivesse apenas trazendo ordem para um aspecto liberalizante e não restritivo produzido pela fé cristã. Dentro do contexto neotestamentário, as mulheres tiveram participação ativa no ministério de Jesus. Elas o acompanhavam junto com seus discípulos e contribuíam com seus bens, como aparece em Lucas 8, verso 1 ao 3. Em vários outros textos do Novo Testamento, elas aparecem como importantes cooperadoras. O único detalhe que a gente encontra aqui é que não havia nenhuma delas exercendo, por exemplo, a liderança do pastoreio de igrejas. Nós temos algumas referências aqui, por exemplo, Atos 16, do 11 ao 15, 18, 24 ao 26, Romanos 16, 1 ao 15. Inclusive aqui Romanos vai falar sobre Febe, né? Que apoiava, que dava apoio ali na obra do Senhor. Filipenses 4 e 3 e Colossenses 4, versículo 15. Nós vemos aqui o envolvimento das mulheres cooperando na obra de Deus. Como comenta Donald Stamps, teólogo pentecostal, o homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, foi ao homem que Deus entregou a responsabilidade de direção da família e também da igreja. É um princípio que está estampado aí na palavra do Senhor. Agora vamos ao nosso terceiro tópico. Terceiro tópico. Recomendações a um jovem pastor a respeito das irmãs. Paulo valoriza as mulheres. O apóstolo mostra em 1 Timóteo 2, 12 ao 25, que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e terminante, como faz o dirigente da congregação. Entretanto, isto não quer dizer que é proibido a mulher cristã ensinar a homens individualmente, como em Atos 18, 26. Profetizar no culto da igreja, sob o impulso do Espírito Santo,
ensinar na igreja a outras mulheres, inclusive a jovens, evangelizar em sua casa, instruindo homens e mulheres nos caminhos do Senhor. Enfim, há diversas ações que as mulheres de Deus podem realizar na obra do Senhor. Mas qual o propósito divino? Quando Gênesis descreve a criação do homem e da mulher, Gênesis 1, 26 e 27, e Gênesis 2, 18 a 22, só deixando claro que isso é antes da lei dada por Moisés, ele está apresentando o propósito divino da mulher como ajudadora. A narrativa bíblica é clara no sentido de a mulher ter sido criada para ser companheira, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Foi o próprio Criador quem disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, ou seja, que lhe assista, que coopere com ele. Então, o fato de homens e mulheres terem papéis diferentes não quer dizer que os homens sejam superiores e as mulheres inferiores. Não é isso que o termo significa, o texto. O termo adjutora, usado para definir a função da mulher, é também usado para descrever o que Deus faz por seu povo. Tanto os homens quanto as mulheres foram criados à imagem de Deus e compartilham a responsabilidade de serem representantes de Deus na terra. Deus estabeleceu funções distintas para os homens e para as mulheres. Os gêneros únicos foram criados e seus respectivos papéis refletem importantes verdades sobre Deus. Nós temos aqui a nossa conclusão, estamos já terminando, que nos diz o seguinte: a Bíblia não é um livro feminista nem machista. Não tem compromisso com movimentos, conceitos ou ideologias humanas. Como palavra de Deus, prescreve condutas e papéis distintos para pessoas distintas, conforme o plano divino para cada uma delas. Todos os que cremos e praticamos o que está escrito na palavra do Senhor, seremos salvos se permanecermos com modéstia na fé, no amor e na santificação. Deus abençoe a sua vida.